A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus amados amigos e irmãos. Deus seja louvado em todas as coisas. Em todo tempo Ele é Deus. Em todo tempo Ele continua sendo o Senhor. Em todo tempo Ele continua estando no controle de todas as coisas, tanto as que estão nos céus, na terra ou debaixo da terra, tanto as visíveis quanto as invisíveis. A live hoje não é nem profética e nem apologética. A live de hoje é uma homenagem ao meu pai, que o Senhor, pela sua eterna misericórdia, aprove levar no dia determinado. Na data de ontem, 18 de setembro de 2024, por volta das 19 horas da noite, depois de sofrer complicações cardíacas, uma espécie de mal súbito, ele foi levado à UPA de Viamão, na Praia 36, porém, devido a complicações de saúde, ele não resistiu à ressuscitação, à reanimação, mesmo depois de mais de 4 tentativas, ele não resistiu e veio a óbito. Aqui, então, esta live é uma oportunidade, é uma janela para aquelas pessoas que também, não apenas as que estiveram, mas aquelas que conheciam a ele, ou conhece algum dos seus filhos, dos seus familiares, e que tem a oportunidade de prestar juntamente comigo esta homenagem solene ao meu pai, Amândio da Silva, que partiu com 69 anos de idade, e nós, na data de hoje, tivemos no velório funeral, e ali, tremendamente, ele foi honrado pela presença de cada um que esteve ali. Quero começar com uma oração, quero ler uma palavra depois dessa oração e citar daqueles que eu pude recordar que estiveram hoje conosco, com os familiares, com a família Silva, presentes na capela 7 do cemitério Saint-Hilaire. Vamos fazer uma oração. Pai Santo, Pai querido, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, por todas as coisas, pela vida, pela morte. Obrigado, Senhor, pela escassez, pela fartura, pela bonança, pela tempestade. Porque o Senhor está no controle de todas as coisas, e as coisas, Senhor, cooperam para o bem daqueles que te amam, segundo os teus propósitos. Sabemos que temos um dia certo para nascer, sabemos que temos um dia certo também para partirmos. Mas que o Senhor, pela tua misericórdia, imensa graça e fidelidade, venha consolar todos nós, a consolar todos aqueles que choram, e a nos fortalecer e nos dar graça e força e perseverança para continuarmos olhando para o Senhor, estarmos sempre fortes, inabaláveis pelo teu poder, graça, fidelidade e justiça e amor. Que a tua presença nos inunde, que a tua presença, Senhor, esteja conosco em todo momento, em nome de Jesus. Amém. Amados, quero ler uma palavra que se encontra em Eclesiastes, capítulo de número 3. Versículo 1, aleluia, até o versículo 8. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo 1 ao versículo 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar ou tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Amados, glórias a Deus. Aqui a mensagem clara da parte de Deus é o tempo. Temos um tempo para tudo. Mas ao sabermos que temos esse tempo para todas as coisas, devemos então entender que esse tempo deve ser usado com a maior sabedoria,
com a maior dedicação em prol dos melhores propósitos e objetivos que você pode. Todos têm o seu tempo. Alguns têm mais tempo ou menos tempo, mas todos têm um tempo determinado debaixo do sol, tanto o início como o término da sua vida na terra. Enquanto homem, enquanto criatura, temos uma brevidade. Claro que eu estou falando em aspecto não de eternidade, mas de brevidade. Enquanto temos este corpo tem um período de tempo para viver. O primeiro fôlego ao último, quando ele vai expirar, tem um tempo. Às vezes pode ser minutos após o nascimento, ou pode nem sair do ventre, ou pode passar dos 100 anos. Deus o sabe, cada um dos nossos tempos. E esta palavra está dizendo que você tem um tempo, você tem um limite, você tem uma validade. E nós devemos entender qual a nossa validade, qual o nosso tempo aqui na Terra. E temos que usar este tempo, esta validade, em benefício não nosso, mas do máximo possível daquele que nos rodeia, daquele que está perto ou longe, mas é para o benefício do nosso semelhante. Esse semelhante pode ser um amigo, pode ser o filho, a filha, o pai, a mãe, ou até mesmo o inimigo. O semelhante, o próximo, não tem cara, não tem rosto. Pode ser você, o teu próprio semelhante. Mas aqui a palavra está clara, que temos tempo. O foco aqui é tempo, o foco é momento, o foco é dias, o foco é um início e um fim. O que você está fazendo dentro deste momento, dentro deste período que se chama tempo? O que você está fazendo com o teu tempo? O tempo do meu pai acabou nesta carga, neste ciclo, neste tempo de nascer e tempo de morrer. Acabou, ele concluiu o seu tempo, que durou 69 anos. O tempo, o que ele fez, o que ele não fez, não convém falar, mas eu quero honrá-lo nesta noite, não apenas com a live, que é em prol da lembrança e do nome dele, do meu pai, que Deus, pela misericórdia, me deu o privilégio de ter. Ele poderia ser qualquer outro pai, ele poderia ter qualquer outro filho, mas Deus me aprove ter ele como pai e Deus aprove a ele ter eu como filho. E eu quero honrar, assim como honrei o meu irmão, que o Senhor também levou para a eternidade, e o Senhor ter levado o meu pai para a eternidade, já está lá com ele. Quero honrá-lo. Mas antes de descrever o que ele é, para mim, quais as experiências que eu tive com ele, eu quero fazer os meus agradecimentos. Aqueles que estiveram hoje na capela conosco, com a família Silva, prestando as suas homenagens. Esteve minha mãe Gladys, esteve a minha irmã Edilane, o meu cunhado, o esposo dela, Mateus, esteve minha tia Elizabeth, esteve a minha tia Margarete, esteve os meus tios Reni, Ida, estiveram também a minha tia Dinorá, o meu tio Pedro, o seu irmão, o irmão do Pedro, meu tio, e a esposa do seu irmão, a cunhada também do Pedro. Esteve as suas filhas, as minhas primas Karine e Carol. Estiveram também o meu outro tio, irmãos, todos os irmãos do meu pai, Elvandir. Também estiveram os primos da parte do meu pai, também do irmão dele, do seu irmão Luiz, o meu primo Felipe, a sua esposa, e o meu primo Luizinho. Também estiveram a sua vizinha Eliane, também estiveram a sua outra vizinha Eva, as suas filhas Daiane, Priscila e Jennifer. Também estiveram a sua outra vizinha Fátima e a sua filha Priscila. Estiveram a sua outra vizinha Suca, sua irmã ou tia Ruth e filhos da Suca. Estiveram a prima de meu pai, Rosinha, que é prima. Esteve o político Maninho. Esteve os vizinhos da casa da frente do meu pai, Zé, a sua ex-mulher Noeli, o seu filho Ezequiel e um amigo do Ezequiel. Esteve um outro amigo da minha irmã, Paulo. Também esteve amigos da minha irmã, Marcos e a sua esposa. O amigo do meu pai de longa data, Dória. Também estiveram nossos vizinhos do meu pai, Donário, o seu filho Rogério
e a sua esposa do Rogério, Esther. Estes foram alguns daqueles que eu pude me recordar para poder citar, fazer menção de cada um deles que estiveram homenageando e honrando a despedida do meu pai. Eu agradeço mais uma vez por todos esses que estiveram presentes, aqueles que depois também postumamente estarão homenageando o nome dele, a partida dele, que já está na eternidade. Quero louvar o nome de Deus, porque em todos os detalhes Deus mostrou que estava nos amparando, que está nos amparando e que continuará nos amparando. Só Deus pode consolar qualquer um que sente um luto, uma tristeza profunda. Só Deus tem essa capacidade. Não existem palavras que possam, de fato, consolar. Elas ajudam, amenizam, apaziguam a dor, mas somente o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador, tem esta capacidade. E o Espírito Santo está comigo, está conosco, a minha irmã, os nossos familiares, fazendo essa consolação ser real, essa consolação ser verdadeira. Porque sem a presença de Deus nós não conseguiríamos suportar. Suportamos porque Ele nos dá o suporte, nos dá o consolo, a força que necessitamos para superar aquilo que nós experimentamos, este gosto amargo do luto. Porém, nós, em contrapartida, temos a convicção de que o Senhor levou o meu pai, o Amândio da Silva, para a eternidade já com ele. Nós brincamos também, falando com a minha prima Liliane, que eu me esqueci de mencionar, mas agora eu menciono a Liliane, que ele foi primeiro que nós para a eternidade. Ele está primeiro que nós junto com o Senhor, assim como o ladrão na cruz. Foi primeiro que os discípulos, que os apóstolos, muito primeiro. Ele inaugurou o céu com Jesus. Também o meu pai foi primeiro que nós, que estamos na fé há muito tempo. Ele foi primeiro que nós. Ele combateu o bom combate, guardou a carreira da fé, guardou a fé, encerrou a carreira e Deus o levou. E nós nos alegramos. Por um lado choramos, por um lado ficamos de luto, mas por outro nos alegramos, porque tudo foi nos conformes. Nós começamos a olhar e questionar e perceber que desde o princípio Deus estava controlando tudo. O momento quando ele partir, o ambiente que ele estava preparando, as circunstâncias. Nós olhamos aqui e vemos que todas as probabilidades seriam para que acontecesse tudo de pior. Mas foi tudo de melhor, porque ele foi salvo. Essa é a nossa convicção. Por quê? Primeiro, eu não quero falar apenas da partida dele deste momento. Eu quero recuar e retroceder a alguns anos, a época da minha infância. Claro que eu já posso falar dele a partir do momento em que eu nasci, a partir do momento em que eu tive alguma certa consciência na minha primeira infância, para poder narrar o que eu experimentei conscientemente, sabendo que eu vivi com ele. Primeiro, eu sempre vi e observei, e até há um pouco tempo atrás, falei isso num culto, numa pregação, em que a primeira impressão que eu tive do meu pai foi um herói. Quando ele aparecia, quando ele surgia, era como se eu visse diante de mim um herói. Não era um homem, não era uma pessoa qualquer, não era alguém que estava presente ali. Era alguém especial, era alguém muito forte, era alguém inabalável, era alguém que fazia algo tremendamente para mim e que eu não poderia fazer. Mas ao contemplar, ao vê-lo, via um sentimento de um herói. Alguém que para mim era mais importante no momento que havia. E aquela figura dele permaneceu durante um bom tempo como o herói. Não apenas um pai, mas como herói. E já tomando algum tempo, avançando um pouco mais, algum ano, 2, além disso, eu também, ao poder fazer a cerimônia fúnebre de homenagem, encerrar ali, naquela parte maravilhosa, onde foi gloriosa a presença de Deus, e Deus preparou todos os ambientes, o discurso, a palavra, gerou comoção, gerou um verdadeiro arrependimento, um verdadeiro toque e quebrantamento naqueles que estavam naquele lugar, presentes ali. Certa feita, quando eu era bem moço, 5, 6 anos de idade, minha mãe me pegava e dava a mim uma marmitinha, uma viandinha,
para levar para o meu pai, para ele almoçar. Quando eu me deslocava, ela me observava e dizia: vai pelo cantinho da rua e leva a comida para o teu pai, porque o teu pai está esperando. Eu chegava lá, dizia: pai, estou aqui com a tua comida. Ele pegava, me abraçava, pegava aquela comida e falava: muito obrigado, meu filho, muito obrigado por essa comida, toma aqui uma gorjetinha para te comprar um salgadinho, para te comprar uma guloseima e te entreter. Eu voltava com aquela notinha feliz para casa e comprava um salgadinho, comprava uma bolachinha, comprava um refrigerantezinho, comprava algo que eu pudesse degustar, aleluia, depois daquele momento. E vinha pelo cantinho, todo alegre, contente por aquilo. E aquilo se repetiu várias e várias vezes. Eu pegava a marmitinha, levava até o meu pai e entregava a ele, e todo aquele ritual, vamos chamar assim, de todos os dias, eu fazia e cumpria a minha missão com toda a alegria que eu podia. E era um contentamento muito grande para mim fazê-lo. Maravilha. Teve até um momento, um dia, onde eu, sem querer, acabei derrubando aquela marmita e ela se abriu, e a comida que estava ali dentro, o lanche para o meu pai que estava ali dentro, caiu na terra e sujou. Eu peguei, novamente coloquei e tentei limpar e fiz o que eu pude como criança e fechei novamente e fiquei com medo de falar que tinha sujado e entreguei para ele. Ele percebeu que estava sujo e mesmo assim ele comeu. E mesmo assim ele ficou e não me repreendeu e aceitou, aleluia, que eu levasse e conduzisse aquele alimento ali mesmo, que não dava nem mais para comer, mas ele aceitou. Ele aceitou aquele alimento. Agora Deus me transporta para uma outra ocasião, que quando também um pouquinho mais avançando, ele gostava muito de pescaria, muito de caça, mas mais de pescaria do que caça, pelo menos era o que mais ele fazia. Ele gostava muito dessas pescarias e de caças. E quando ainda era criança, eu ia muito com ele, eu acompanhava ele, eu cansava de caminhar, de ir junto com ele nos lugares onde ele pescava, onde montava barraca, onde acampava, onde depois de pescar o peixe, ter todo aquele trabalho, ele pegava e preparava aquele cozinhado de peixe maravilhoso, saboroso, com os outros irmãos, com o restante dos seus familiares e amigos. Eu me lembro que numa oportunidade, lá onde ele morava, nós fomos neste lugar, nesse pesqueiro, e ali eu comi junto com ele, naquela marmita. Ele dava uma garfada, eu dava uma outra garfada. Ele comia e eu comia junto com ele no mesmo prato. Nós estávamos comendo ali juntos e aquela lembrança, esta emoção surgiu-me agora, falando ao decorrer da nossa caminhada juntos. E era maravilhoso poder desfrutar junto com ele esses momentos ímpares, únicos, que não poderão jamais se repetir como aqui. Na eternidade, claro, vamos cear com o Senhor. Mas aqui, o momento que eu tinha, eu usei em prol, aleluia, desse maravilhoso elo, que é a família, ok? Um elo divino, um elo dado e concedido por Deus para o nosso máximo bem-estar. E avançando mais um pouco, ele cuidou de mim, cuidou do meu irmão Juliano, que já partiu para a glória, cuidou da minha irmã, que vemos hoje, por um bom tempo. E ali foi aquele que sempre, nunca deixou faltar nada. Sempre tínhamos do bom e do melhor, sempre transbordando os depósitos, os celeiros, nunca faltava nada. Se estava acabando, ele sempre ia lá, comprava urgentemente para não acabar. Roupas, materiais escolares, calçados, sempre tinha de mão cheia, sempre teve tudo. Eu não quero falar dos aspectos negativos, quero falar apenas dos aspectos positivos. Mas teve um momento onde eu vim ter alguns atritos com ele e deixei de falar um bom tempo com ele. E isso me amargurou e me martirizou muito. Mas depois Deus conseguiu nos religar por um amor verdadeiro em Cristo, e nós nos perdoamos e voltamos a nos falar, a convivermos novamente saudavelmente juntos. Aquilo foi
maravilhoso, foi uma reconquista. E ali eu comecei a revalorizar a minha família, não apenas o meu pai, mas também os meus irmãos, a minha mãe, todos, consequentemente todos. E nos últimos tempos, todos os dias, sem exceção, ele todos os dias da noite, se repetiu o ciclo. Lembre-se, eu levava quando era criança a marmitinha para ele enquanto ele estava trabalhando. E agora, como ele já estava ele já estava aposentado e trabalhava pouco, ele não mais trabalhava como antigamente, ele trabalhava quase nada, só para se manter como fosse quase um hobby o trabalho dele. E nesse trabalhar, que ele ficava mais descansando, ele todos os dias preparava o meu alimento. Todos os dias ele vinha, eu ia na casa dele, ou ele vinha na minha casa, porque nós moramos do lado, há 10 anos mais ou menos. Eu voltei a morar do lado, voltei a morar próximo, tão próximo quanto ao lado dele. Ele vinha e me entregava a minha marmitinha, a minha janta. Ou seja, eu fazia algo para ele quando era jovem e depois na fase adulta, aleluia, ele fazia para mim. E esse ato se repetiu. E eu muitas vezes nem estava com fome, ou nem precisava, poderia fazer a minha própria comida. Mas como para ele é tão relevante, ele valorizava aquele momento. Ele valorizava muito poder aproveitar aquele momento com os seus filhos, com a minha irmã e comigo. Então, para ele era mais importante do que para mim. Então, para honrar o nome dele e para manter ele com essa força, com essa alegria, com essa motivação para ele viver, aleluia, eu pegava e aceitava a marmitinha que ele tinha para mim. E muitas vezes eu nem comia, muitas vezes eu deixava ali. Mas eu aceitava porque era muito importante para ele. E eu aceitava. E isso durou 2 anos. Eu aceitava todos os dias. Ele vinha, se eu não comesse lá com ele, comesse lá na casa dele, eu pegava e trazia para mim. Às vezes, altas horas da noite, depois da meia-noite, muitas vezes aconteceu, depois da meia-noite, ele se acordava e me dava a marmitinha quando eu chegava do culto muito tarde. E ele chegava, pode chamar, não interessa qual hora que for, tu não pode ficar sem teu alimento. E eu chegava, depois, às vezes depois da meia-noite, aconteceu que até 1h da manhã, talvez até mais. Eu chegava e ele estava ali prontamente. Saía acordando ali, já meio sonolento, e vinha e entregava a minha marmita. Eu pegava só porque era relevante para ele. Eu pegava, eu mantia tudo aquilo porque era importante para ele. E eu sabia, porque diz na palavra de Deus, que tudo aquilo que tu fizeres é um profeta de Deus. Tudo aquilo que tu fizeres é um homem de Deus. Ainda que seja um copo d'água, Deus vai te dar um galardão, como um profeta. Então eu sabia, se eu aceitasse, se eu permitisse que ele se mantesse me galardoando, me abençoando, eu sabia, eu tinha plena convicção que Deus estaria acrescentando galardões para ele. Então, com toda essa compreensão espiritual, eu falei, é melhor aceitar. É melhor aceitar porque eu sei que ele vai receber da parte de Deus um grande galardão. Porque ele está fazendo um profeta de Deus. E digo mais, algumas vezes eu não tinha mesmo. Não tinha mesmo naquele momento, aquele dia, almoçado, jantado, e aquela marmita me socorria muitas vezes. E outras vezes, muitas outras vezes também, quantas vezes Deus tocou no coração dele para fazer algo que muitas vezes antes ele não tinha feito, ou tinha parado de fazer. E Deus começou a tocar no coração dele, e ele fazia aquilo, me ajudava financeiramente, me ajudava com o que eu precisava, ajudou a nossa igreja, muitas vezes ajudou os irmãos, patrocinou com toda a fé. Eu nunca pedi nada, mas Deus tocando ele sempre se prontificando. Nesses 2 anos que nós nos mantivemos muito unidos, nos 2 anos, agora vamos se unir na eternidade com o Senhor Jesus, nos 2 anos ele estava ali, sempre não apenas com a marmitinha, mas do que eu precisava, ele estava ali. Às vezes eu nem precisava, ele toma aqui, ó. Sempre estava ali, pronto, solícito para nos abençoar. Isso não apenas comigo, ok? Esta minha experiência com ele, é aquilo que eu vivi, convivi com ele. Cada um que está passando aqui tiveram a sua convivência, ou até mesmo nem o conheceram,
ou somente de vista, mas embora que a tua experiência seja diferente da minha, saiba que a minha experiência eu tenho que colocar para honrar, como esta live é para homenagear o seu amante, o meu pai, que o Senhor tomou na data de ontem. Glória a Deus. E algo que eu também quero compartilhar, que é tudo íntimo, mas é necessário. Meu pai nunca tinha ido numa igreja pentecostal, numa igreja evangélica. Só apenas algumas eventuais vezes só pisou e já saiu de uma missa, ou nem isso, na vida dele toda. E ele, com 69 anos, para a glória de Deus, no dia do meu aniversário, no dia 6, agora de setembro, um pouco mais de 2 semanas atrás, um pouco menos de 2 semanas atrás, ele pisou pela primeira vez num culto. Coloquei as fotos aqui, tem a foto, depois eu vou fazer uma nova publicação, vou colocar essa foto, justamente com a foto do meu irmão. Ele pisou e nós registramos, e eu me lembro como se fosse agora, nesse instante. Ele pegou, Deus tocou no coração dele, ele sentiu no coração dele, não, vamos dar um bolinho, um salgado, vamos fazer a festa do meu filho acontecer. Ele chegou no culto, trouxe os itens da festa para a festa, tudo, eu não comprei nada. Eles, juntamente com a minha irmã e com a minha mãe, fizeram tudo e, para a glória de Deus, Deus movimentou as águas, Deus tocou no coração dele e ele fez acontecer aquela festa depois do término do culto, e foi algo maravilhoso. E ele ficou todo o culto, depois da pregação ele continuou ainda, ficou do começo ao fim do culto, e nós comemoramos e tiramos aquela foto registro. E Deus tinha falado para mim há 2 anos atrás, mais ou menos 2 anos atrás: a tua irmã e teu pai estarão aí, eles vão presenciar, aleluia, o que eu tenho feito na tua vida. E eles foram e estiveram naquele dia. A minha irmã está indo ainda, mas eles foram e estiveram naquele dia. Eu falei, Deus, que milagre tu está operando na vida dele. Que milagre tu está modificando o coração dele. O Senhor está trabalhando na salvação dele. Ele pode não ficar como um convertido na terra, frutificar aqui, mas eu sei que o Senhor já está preparando ele para a eternidade. No momento que o Senhor quer levar ele, o Senhor vai levar ele. Mas o Senhor me alegrou porque eu tenho a convicção total, não tem nenhuma porcentagem de dúvida no meu coração, de que ele separou, ele trabalhou no coração do meu pai para a eternidade. Aleluia. Aleluia, Jesus. Ele continuando. Olha que interessante, olha como Deus trabalha na nossa vida. Olha como é importante você orar pelas pessoas que você ama, ou diz amar. É importante você interceder por teus pais, pelos teus irmãos, pelos teus filhos. É importante você interceder por todas as vidas, por todos, sem exceção. No ano passado, em dezembro, eu quebrei o meu braço esquerdo com uma queda que eu tive. E eu fiquei 2, 3 meses mal mesmo, muito mal. E ele estava todos os dias presente. E eu ia todos os dias lá almoçar e jantar na casa dele, tomar até café. Todos os dias. Eu desfrutava um pouco do momento com ele naquele lugar. Todos os dias. Eu estava lá. Podendo participar um pouco mais com ele do que eu participava antes. E eu fiquei uns 2, 3 meses indo todos os dias, porque eu estava de atestado, né? Estava afastado de atestado no INSS, então eu podia. Então eu ficava todos os dias. Por 2 meses, todos os dias, mesmo que nossos dias sejam corridos, todos os dias eu estava ali, comendo, participando, conversando com ele, olhando programas com ele, e ele ali, nós conversamos, nós nos ligamos mais ainda, como se fosse naquela primeira infância. Daí teve um tempo depois, eu acho que 15 dias depois que eu voltei a trabalhar, eu quebrei o pé, misericórdia. Daí fiquei mais uma semana voltando ali, estar mais convivendo um pouquinho com ele. E daí eu comecei a fazer orações todos os dias e enviava para os meus irmãos, pessoas que eu conheço, que eu não conheço muito bem, e enviava nos grupos de oração, enviava no meu status, enviava.
naquilo que eu podia. E todos os dias eu enviava a oração para ele. E eu não sabia, eu tinha fé, mas não sabia certamente que Deus já estava trabalhando de uma maneira especial. E ele ouvia as minhas orações, ele via as nossas lives, e Deus já estava operando no coração dele. Deus já estava transformando o coração dele para poder levá-lo, para poder levá-lo. Deus só estava querendo que esse tempo de transformação, de limpeza ocorresse para poder levar ele para a eternidade. Então eu enviava todos os dias. Durante não sei quanto período de tempo, eu fiquei orando 2 meses, não sei quanto tempo. Todos os dias eu enviava oração para todo mundo. Eu enviava para 330, 40, 50 contatos ou mais, por aí. Todos os dias. Os irmãos que aparecerem aqui na live podem dizer se você foi um daqueles que eu enviei a oração para você. Eu acho que sem querer eu tirei aqui os comentários. Foi sem querer. Eu acho que eu tirei a opção dos comentários. Me perdoe. Vou botar aqui. Acho que tá, voltou agora. Ok. Eu enviava a oração todos os dias. Todos os dias eu ia lá e enviava uma oração para ele. Durava 10, 15 minutos, 20 minutos, 5. Não tem problema. Ele ia ali e ouvia. E Deus começava a trabalhar na vida dele. E nós muitas vezes não conseguimos ver além da aparência. Não conseguimos ver além do externo. Não conseguimos ver o interno. Mas Deus consegue ter essa capacidade de sondar mentes e corações, saber os pensamentos e saber também os sentimentos. E Deus ali, ele foi trabalhando. Eu tinha fé, eu não via, eu percebia, mas não via mais do que muitas modificações que estavam ocorrendo drasticamente na vida dele para o bem, algo maravilhoso. E depois ele partiu, parei de fazer essas orações e comecei só com lives. Parei as orações diárias e comecei com as lives diárias. E daí estou há 4, 5 meses mais ou menos de lives diárias. E todos os dias também colocando meu status, enviando e compartilhando. E ele lá também, vendo, escutando e analisando. Aleluia. Aquelas lives, aquelas mensagens de Deus. E até algo sim, que também é importante ressaltar que ele falava assim. Ele não falou, nunca falou para mim diretamente, mas falou para minha mãe. Vale, amor, como que o nosso filho consegue todos os dias ter uma mensagem diferente? Todos os dias ele tem uma mensagem e tu vai ver no outro dia uma outra mensagem e tu vai ver outro dia. Da onde que ele tira tanta inspiração, da onde que ele tira tanta bagagem? É o Espírito Santo, é o dom que Deus me deu e eu apenas tenho que compartilhar. E um desses que pela misericórdia de Deus nós temos compartilhado foi salvo por essas mensagens, foi salvo para a oração. E por isso que nós insistimos em lives, porque sabemos que sempre Deus vai tocar em alguém. Sempre Deus vai converter, salvar, vai animar, vai levantar alguém que está caído. Sempre. E a última parte, a última live ou áudio que eu enviei para ele foi uma pregação em áudio. Eu enviei uma pregação em áudio no domingo. Acho que foi no mesmo dia ou no dia posterior, na segunda-feira. Nesta agora que passou. Levei a palavra e gravei em áudio no domingo, este que passou, e na segunda, no domingo mesmo, de noite, acho que foi no domingo, na segunda-feira de manhã. Segunda-feira de manhã eu enviei para ele também a live, a pregação em áudio. E ele ouviu com certeza. E na terça-feira ele já passou mal e na quarta-feira ele veio a óbito. Mas Deus estava preservando a vida dele, ok? Quero compartilhar algo magnífico, algo sensacional, algo que me alegra e honra a mim saber. Honra o nome dele acima do meu nome, porque o nome dele que tem que ser honrado. Mas honra também a nós, familiares, filhos. O quê? Que todos agora que nós falamos dentro também, na capela, e que nós vemos fora também, todos estavam falando a mesma coisa. Olha que maravilha. Como ele estava muito alegre. Pessoas viram ele ontem mesmo.
ou segunda, nós participamos no domingo, um churrasco, um almoço aqui na casa dele. No domingo agora. Domingo. E outros viram na segunda. Eu também vi ele na segunda. E na terça-feira. Na terça-feira eu também vi ele, claro. E na quarta-feira, que foi ontem, eu não vi ele. Eu não consegui me despedir dele no dia. Mas aqueles que viram nesses dias, nesses três dias durante mais próximos a partida dele, todos falaram a mesma coisa, como ele estava feliz. Ele pegou e estava dando, porque ele gostava muito de plantar, né? Muito de plantar árvores frutíferas, laranja, melancia, jabuticaba, acerola, amora, pitanga, bergamota, uma série de outras árvores frutíferas. Ele gostava de mostrar, ele gostava de compartilhar. E ele levou a minha tia e a prima dele, as minhas tias e a prima dele, nesse dia, no mesmo dia. Eu comecei um pouquinho antes de ele passar mal. Ele levou e mostrou tudo. E todas as pessoas que estiveram aqui nesses últimos dias, falaram como ele estava alegre, como ele estava feliz e como ele estava contente. É até o semblante. Aqueles que não estiveram lá, viam quando estava ali no caixão, o corpo dele estava com uma aparência que eu nunca vi. Você olhava para ele, parece que estava vivo ali. Parecia que não estava morto, estava apenas dormindo, literalmente. Não tinha aparência de morto. Estava ali. E todo mundo, como está feliz, como está alegre, como foi diferente. Ele literalmente descansou. Aleluia. Nós sentimos essa perda, não é uma perda fácil, nunca será uma perda fácil. Independentemente, para todos nós, sempre, todo aquele que é amado, aquele que é querido por nós, sempre será uma perda, uma grande perda, irreparável, que só será reparada na eternidade, quando nós estivermos com o Senhor na glória. Enquanto estamos aqui, temos que lutar, temos que combater incansavelmente, temos que continuar mantendo nosso foco em Jesus, que ainda existe muitas outras almas para ganhar. Existem muitas outras vidas também para ser ganha antes da partida. E por isso nós insistimos, e por isso nós vamos continuar com a fé no Senhor Jesus Cristo, agradecendo a cada um que está dedicando, tanto pessoalmente como virtualmente, remotamente, aqui, agradecendo e dando seus sentimentos pela sua partida e a nós familiares que ficamos. E somos honrados, muito mais a honra é para Ele, porque Ele merece. Somos honrados quando cada um de vocês está dedicando um pouquinho do seu tempo e um pouquinho das suas palavras para deixar um agradecimento, para deixar um registro para a glória do nome de Deus e para a lembrança dele. Muito obrigado mais uma vez todos aqueles que participaram deste dia, que também estão participando agora via remota. Nossos agradecimentos. Nós não temos palavras para agradecer a altura da homenagem que todos estão fazendo em prol dele. E todos os amigos os que mais ele convivia, exceto um, o restante todos estiveram lá. Todos, sem exceção. Eu me alegrei em ver essas pessoas que ele convivia diariamente estando lá. Me lembrei mais um que ele prestava serviço, que era amigo de profissão, o Sérgio também, da empresa ambiental. Também ele estava lá. Eu não tinha me lembrado e recordado, mas aqueles que eu consegui me recordar, eu tive memória suficiente recente para poder recordar, eu consegui, acho que todos, talvez alguma exceção, fazer menção aqui, agradecendo, nos agradecimentos. Ok? Muito obrigado a todos. E eu quero fazer agora, com base em tudo isso, aleluia, quero fazer um apelo. Amados, o apelo que eu quero colocar diante de você. Se você é cristão, ore todos os dias, dobre os teus joelhos em prol da tua família, dos teus filhos, dos teus pais, do teu cônjuge, da tua esposa, do teu esposo, daqueles que tu ama e daquele
daqueles mesmo que são teus inimigos. Há desavenças ou há inimizades. Ore também. Você que é cristão, ore por todos. Ore por ti primeiro, óbvio. Mas também ore pela tua família, pela tua casa e por todos os irmãos em Cristo. Ore todos os dias, pedindo para Deus guardar, converter, salvar, livrar de todo mal. A tua oração é muito importante. Ela pode salvar muitas pessoas. Ela pode livrar da morte. Ela pode e o faz. A oração da fé pode muito em seus efeitos, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Jó, mesmo tendo perdido seus filhos, os seus bens, a sua casa, mesmo tendo sido afrontado pelos 3 amigos, e a mulher dele não conseguindo tentar ajudar, socorrê-lo, o Senhor fez com que ele orasse. Ore pelos teus amigos, ore por eles. E diz a palavra de Deus em Jó 42, que enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte dele. E as coisas foram voltando 2 vezes mais do que ele tinha no princípio. Então a oração, ela tem o poder, o efeito de salvar aquelas pessoas que você está pelas quais você está orando, intercedendo junto a Deus, diante do trono da graça, da misericórdia do Senhor, e também por você, porque Deus está respondendo em prol daquelas pessoas e também está te curando, e também está te fortalecendo, e também está fazendo algo maravilhoso acontecer na tua vida. Amém? Então, você que é cristão, repito, continue orando, continue intercedendo, e se preciso for, compartilhe um pedido de oração. Irmãos, orem comigo por alguém, mande, ajude em oração, peça para que outros também orem com você, peça que outros também intercedam por você, mas ore pelos teus familiares, ore pelos teus amigos, ore para aqueles que estão, aleluia, à tua volta, que você pode fazer alguma coisa, que você pode fazer a diferença através de uma oração. Eu dei o testemunho do meu pai, mas eu creio que há muitos testemunhos aqui. E haverão, em nome do Senhor Jesus Cristo, muitos outros testemunhos. Amém? Eu quero falar também uma coisa pessoal, uma coisa também de hoje, uma peculiaridade. Quando a minha irmã estava fazendo todos os protocolos, as partes burocráticas, documentos, assinaturas, essa parte delicada e torturante muitas vezes, eu fiz 2 pedidos para ela. Mana, eu quero que 2 coisas. Eu quero pedir só 2 coisas. Primeiro, que a foto que nós registramos do meu aniversário, minha mãe, minha irmã, meu pai e eu, que você coloque essa foto na hora da cerimônia de encerramento, ali, dessa cerimônia final. Eu quero que tu mande colocar aquela foto, e também que não seja um padre que faça a cerimônia, porque geralmente é um padre que faz a cerimônia. Não quero que seja um padre. Eu quero fazer a cerimônia do meu pai, porque eu sou apóstolo, mas não por causa disso, porque é o meu pai e eu quero fazer, porque eu tenho essa capacidade eclesiástica, espiritual, mas também porque é o meu pai. Eu quero fazer essa cerimônia. Eu nunca pensei que eu, como um servo de Deus, que eu, como apóstolo, eu faria uma cerimônia, não para um irmão, para a irmã em Cristo, ou para uma pessoa desconhecida que me chamasse para fazer a cerimônia, mas para o meu próprio pai. Isso para mim foi um peso, quase faltou as palavras para mim. Durante vários momentos daquela ministração, consegui concluir a mensagem, mas graças a Deus, Deus me deu graça. Deus ainda ali com o coração quebrantado, o coração esmagado, Ele conseguiu me dar capacidade para poder encerrar aquela mensagem, para honrar. Eu sei que se Ele pudesse pedir, eu creio que Ele pediria para que eu fizesse aquela ministração sobre Ele, para a honra do nome dEle. E eu jamais poderia me negar, jamais poderia me omitir nessa situação. Por isso eu pedi, quase exigi: mana, coloca esta foto
esse registro mais recente de nós. E também me permita não a funerária, deixa a funerária de lado, que ela ia enviar o padre, o representante católico. Não, eu quero ser o representante do mundo espiritual, na vida dele fazer essa ministração de encerramento. Foi pesado, foi dolorido, mas nós encerramos e nós conseguimos fazer o encerramento. E ali, muitas pessoas que estavam ali, familiares e amigos, eles foram tocados pela mensagem de Deus, não é uma mensagem. E todas as pessoas falaram, pensaram, que palavra? Foi Deus falando? Sim, foi Deus falando, porque eu estava ali, em prontidão, e sabendo de que eu deveria ministrar uma palavra em honra ao nome dele, mas também para a motivação daqueles que estavam ali, para que antes de partirem também pudessem examinar a si mesmos e modificarem o que tem sido, através do arrependimento. E mais um outro apelo: comece a perdoar mais o teu filho, a tua filha, o teu esposo, a tua esposa, o teu pai, a tua mãe. Comece a perdoar o teu inimigo, o teu amigo, o teu vizinho, o teu compadre, o teu afilhado, o teu primo, a tua prima. Todos aqueles que você pode estar guardando mágoa por durante décadas, anos ou recentemente, venha a liberar perdão. Eu sei que o homem natural não tem essa capacidade de perdão. Eu sei que não tem. Mas peça em Deus, busque em Deus para liberar esse perdão, para tirar as âncoras do passado e para poder você conviver com aquelas pessoas que você, por causa da mágoa, do ressentimento, do ódio, não anda convivendo mais. Às vezes até debaixo do mesmo teto você não convive. Eu passei por isso, inclusive com meu pai. Então isso me fez perder muito tempo de coisas que eu poderia ter não perdido e tido mais tempo. Mas Deus me deu a oportunidade de viver, ter o tempo suficiente. Deus me deu o tempo, eu sei. Mas para você que ainda não tem tempo, lembre-se. Eu estou falando na minha autobiografia. Lembre-se, vale a pena conviver com as pessoas. Valorize as pessoas. Ame as pessoas aqui na terra enquanto você pode achá-las, enquanto elas podem achar você. Valorize o menor ao maior, moço, moça, homem, mulher, jovem, adolescente ou idoso. Valorize sem olhar para o rosto, sem olhar para a cor. Valorize por causa do valor da alma, que todos, sem exceção, têm o mesmo valor e todos são pó. Então nós temos que olhar para todos com igualdade, com amor, com fraternidade, sabendo que esta é a nossa missão. A nossa missão não é só receber, é mais dar do que receber. É mais dar o tempo, as lágrimas, os ouvidos, o carinho, a força, o suor em prol das almas, em prol do nosso semelhante, do que só apenas receber. O mundo vai de mal a pior. O mundo está sem amor. O mundo está frio. O mundo está com o coração gelado. Mas nós temos que fazer a diferença. Nós não podemos permitir que o nosso coração esteja endurecido, uma pedra, uma rocha, sem amor, sem arrependimento, sem sentir nada, sem ter empatia, sem sentir nada quando o nosso semente está passando por uma luta, por uma dificuldade, uma aflição. Nós temos que remangar as nossas mangas e trabalhar e ajudar aqueles que nós podemos. Nós não podemos salvar o mundo, não. Nós não podemos fazer todo mundo, ajudar todo mundo, não. Mas alguns podemos e devemos. E é este o meu apelo. Mesmo que você não seja cristão, seja. Porque somente Jesus, somente pelo Espírito Santo, o amor verdadeiro, o amor genuíno, o amor real, pode ser implantado, gerado em nosso coração. Então peça para Deus: Deus, entre no meu coração e tira o meu coração de pedra, meu coração vazio, meu coração que não tem amor, e coloca o teu amor, coloca o teu coração de carne, derrama o teu amor em mim, para eu poder ter algo, para poder ter lágrimas, para poder ter arrependimento, para poder ser uma nova criatura. E meu pai, como todas as pessoas, a maior parte delas, pelo menos daquelas que eu conheço, das gerações dele,
dos mais antigos, dos mais idosos, eles foram criados de uma maneira muito dura, muito, sabe, intensa, e eles não conseguiram gerar um bom exemplo para os seus filhos. Não que eles não quiseram, mas a maneira com que eles foram forjados foi muito difícil. E era muito difícil também eles darem um melhor exemplo para os seus filhos, para nossas gerações. Nós entendemos, depois de muito tempo, eu consegui aceitar e compreender isso e perdoá-lo sem sombra de dúvida. Conseguimos, por Jesus, perdoar, porque humanamente é impossível, não tem como. Não, nem insista em tentar perdoar alguém, ainda mais quando faz muito tempo que você tem essa mágoa, esse ressentimento sobre essa pessoa. Peça para Deus, e Deus vai te dar a possibilidade, a capacidade para fazê-lo, em nome de Jesus. E ele só convivia com os filhos, com a sua casa, do trabalho para casa, e não tinha muita atividade social. E nos últimos tempos, algo maravilhoso Deus gerou na vida dele. Ele começou a ser sociável, ele começou a participar mais de festas, ele começou a participar mais da vida daqueles que não era apenas a casa dele. Ele começou a estar mais presente na sociedade, com amigos. Ele começou a estar mais sendo agradável às pessoas. Ele começou a estar mais alegre e compartilhar, comungar dessa alegria que ele estava sentindo e sentindo mesmo, de fato. Quem conhecia ele sabe claramente que ele era um homem duro, mas Deus começou, esses 2 anos, depois que nós perdemos o nosso irmão, há quase 3 anos atrás, começou sendo gerado ali aquele princípio de arrependimento, aquele princípio de um novo homem, e ele começou a ser um novo homem, mas um homem mais, sabe, aquele homem mais empático, um homem que ouvia mais do que somente falava, um homem mais que estava começando a compreender e aceitar que não apenas ele deveria ser ouvido, mas o próximo deveria ser ouvido também. Então, esta obra, essa parte da sociabilidade, nele foi gerada de uma maneira tremenda. E aqui as crianças, ali na frente da casa dele, tem um grande pé de amoras. E ali ele sempre deixou as crianças pegarem, quase sempre, né? Quando elas não passavam dos limites, pegar as amorinhas e elas comerem ali, desfrutar. Eu também já comi várias vezes daquela amora. Daquele pé é muito bom, muito docinha aquela amora. Aquela amora tem um gosto especial. E ele, no mesmo dia, ontem, ele pegou e... olha que legal, olha que lindo. Ele pegou e colheu amoras para suas irmãs, né? As minhas tias paternas. E colheu amoras ali para minhas tias e para a prima dele. E deu ali as amoras e mostrou a elas também os seus pés de árvores frutíferas. E elas falaram, elas narraram como ele estava feliz, como ele estava alegre. Até ele estava falante, ele estava falando o que aconteceu, ele falou que esteve no teu aniversário, ele falou que tem sido um momento que ele sabia que ia partir. Então ele estava alegre e comungou e compartilhou desta alegria verdadeira, genuína. Porque, repito, quem conhecia meu pai sabe que ele era rígido, assim como todos da geração dele. Mas ele começou a ser alegre, ser espontâneo, coisas que o meu irmão fazia muito bem e ele estava sendo como meu irmão antes de partir também. Isso é maravilhoso, isso é uma alegria, isso é um privilégio de nós pegarmos estes pontos e poder compartilhar o que ele deixa para nós de legado. O legado é memória, é o teu sentimento que tu nutriu por ele. Esse é o verdadeiro legado. Não é algo material, não é algo que passa, algo transitório. Não, isso aqui não é nada. A materialidade não é nada. Mas o que você leva é a amizade, a experiência que você teve com ele, a lembrança do nome dele, da pessoa dele, que não vai se apagar por nada. Ninguém vai arrancar a memória, ninguém vai arrancar. A memória é eterna, é para sempre. Ninguém vai arrancar aquela memória que você teve daquele teu ente querido, que Deus, pela misericórdia, aprove pegar para si, tomar. Nós perdemos aqui o seu amante, eu, meu pai, outros amigos, outros talvez irmãos, mas o céu também ganhou um filho, ganhou um anjo, ganhou um adorador. Agora ele descansa. Nós aqui temos que lutar, acordar cedo, comer, beber, descansar, dormir. Ele não precisa mais nada disso.
ele já encerrou a carreira. Já o que ele tinha que fazer, já com 69 anos, ele fez. Ele participou do aniversário dele, do aniversário da minha mãe, do aniversário da filha dele, e o meu aniversário, dos 4 aniversários, ele participou. Ele participou, estava mais ativo do que nunca. E isso eu quero ressaltar. Eu estou ressaltando tudo isso porque isso era inédito. Era inédito. Não era o comum nosso assim. Ao contrário, quem conviveu nesses últimos tempos, ou toda essa carreira aqui, quem conviveu sabe que não era um comportamento normal. Isso é milagre. É Deus atuando. E todo mundo diz, nossa, o teu pai indo na igreja, o teu pai indo num culto. Isso, meu pai, foi porque Deus levou ele lá para poder salvar. Para poder fazer a diferença, nós sabemos que tudo tem um tempo, como eu li o texto. Tudo tem um tempo determinado, ou seja, não é eu que determino, não será você quem determina o tempo. É Deus quem determina o primeiro, segundo e o último segundo da tua vida aqui na Terra. É Deus, não somos nós. O que nós fazemos é o que acontece durante este período, do primeiro segundo ao último segundo, desse momento que se chama vida, que se chama a tua existência aqui na Terra. É esse momento que vai fazer a diferença. É este momento. É um átimo, é um segundo, é um milésimo, é um momento. Você pode viver 200 anos e vai ser um momento igual. Se é um dia, se é uns 200 anos, continua sendo um momento. E esse momento, essa fração de segundo, é o que conta. É deixar um legado. E ele conseguiu deixar o seu legado. Deixou um legado importante, relevante. E o meu papel, como homem de Deus, e o meu papel, como filho, é expressar aqui as minhas honras, o meu comprometimento com a minha missão, minha responsabilidade diante de Deus, e apelar para que você faça o melhor em Cristo, através do perdão do amor de Deus, também com aqueles que você está agora convivendo. Não deixe que isso seja apenas uma mensagem que você vai ouvir agora e vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não deixe que isso seja apenas gere-se um sentimentalismo em você, não. Que essa mensagem, que aquilo que eu estou transmitindo, que estou passando para você, que vem de Deus também, seja algo que vai motivar você a viver de hoje em diante para frente de uma maneira única, de uma maneira esperançosa, de uma maneira onde você vai fazer a diferença na vida de muitos alguém, que você vai conseguir transformar muitas vidas. Amados, eu quero agradecer a todos os que já até esse momento estiveram e ainda estão aqui. Os que já passaram aqui. Quero agradecer. Muito obrigado pelas palavras. Muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado pelo teu registro, que para mim e para a nossa família, para o Silva, é muito relevante, muito importante. E para meu pai, que Deus o tenha, que Deus o levou, é uma honra. Ele se sente honrado por toda a tua homenagem. É uma honra, eu digo por ele, em nome dele, é uma grande honra que ele recebe, que tem o privilégio de receber da tua parte. Aqui muitos conheceram, a grande parte o conheceram.
eu vou só fazer menção. Mari Ribeiro, com certeza não conheceu. Juliano Hanauer, com certeza não conheceu. Mas a cunhada dele, ex-cunhada dele, Maria Helena, sim, minha tia. João Santos, com certeza conheceu. Carla, com certeza, talvez não tenha conhecido. Renato, meu irmão Renato, também conheceu, porque eram vizinhos. A minha amiga Silvia Letícia também era amiga, também era vizinha aqui durante bom tempo, alguns anos. Valdir com certeza também conheceu o vizinho aqui também. Edmilson também com certeza conheceu sim. A Maria Helena, a amiga Maria Rosângela também com certeza conheceu. Sim, ela conheceu sim. Eu me lembro que conheceu. A Priscila, a irmã Priscila, também conheceu ele. Amém? Eu agradeço a todos. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Orem por nós. Orem pela família. Orem por mim. Orem por todos nós. No nome de Jesus. Agradeço mais uma vez. E em nome de Jesus Cristo, que você esteja debaixo da potente mão de Deus e faça a diferença. Vamos orar e agradecemos. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por todas as coisas. Pelo nascimento e pela partida do meu Pai. Obrigado, Senhor, por essa reflexão e por o Senhor estar gerando um verdadeiro e genuíno arrependimento. Obrigado, porque o Senhor é Deus e não existe outra além de Ti. Que o Senhor guarde e proteja cada um de nós. E que nós venhamos a perdoar, venhamos a amar nosso semelhante. E sermos amigos e não inimigos. Sermos aqueles que abraçam e não deixam de abraçar. Aqueles que beijam e não deixam de beijar. Aqueles que choram e não deixam de chorar. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, muito obrigado. Deus abençoe. Amém.